Hoje, dia 15 de agosto de 2023, sou residente de Manaus, não tem energia na cidade inteira. Os portais de notícias já estão informando que há 7 estados do Brasil que não tem energia e vocês acham que isso é uma mera coincidência? O sistema vai tentar o quê? Nos burlar, de modo que a grande massa fica refém desse sistema, depois eles tiram esse sistema e nos mantém o que? Dependente. Imagine quem só depende de internet, quem não se planeja, não se programa financeiramente. Eu creio que tudo vai ser nos roubado, a não ser aqueles que estão enquadrados e encaixados no sistema. Porém, a palavra do Senhor afirma que Deus ele nos guarda em tempo de seca, em tempo de tempestade. Quando ele caminhou aquele povo no deserto, as sandálias não se desfaziam, os pés não inchavam, as roupas se... Ele mandava maná do céu, ele dava provisão, ele mandou que os corvos alimentassem o profeta na caverna. Então, a gente vai ver vários relatos bíblicos de pessoas que foram e são até hoje sustentadas por Deus. Quando você conversa com pessoas que são de Deus, pessoas que têm experiência e intimidade com o Senhor, você vê milagres acontecendo. Eu mesmo sou a prova viva desses milagres. Só que a palavra do Senhor diz que o povo dele perece, carece por falta do conhecimento. Então, quantas coisas você tem a disponibilidade, disposição de você conseguir chegar, acessar a internet, pesquisar coisas e não, muitas vezes você fica ali ó, rolando o feed, vendo coisas engraçadas, coisas fúteis, coisas que não edificam, perdendo o seu tempo, podendo você pesquisar, estudar, para que você não seja mais um refém, você saia de fato da Matrix, você saia de fato da bolha, porque esse mundo, essa terra, vai passar, e a palavra do Senhor diz, céus e terras passarão, esse mundo ele vai passar, para que possa vir um mundo vindouro. A vida ela não é só aqui, tem o além, tem o porvir, só que nós precisamos o que? Estar preparados, revestido do poder. Não é só o conhecimento que vai nos ajudar em algo, mas o revestimento, o poder de Deus, porque a gente tem uma limitação humana de temer governantes, temer pessoas de poder, temer N coisas, isso é normal, só que a palavra do Senhor, ela vem afirmando que nós não devemos temer, por mais que os outros povos sejam mais numerosos, por mais que os outros povos tenham mais poder, mas quem está com o Senhor tem tudo, porque é o Senhor que ele manda o decreto, ele governa todo o céu e toda a terra. E ontem eu estava meditando na palavra do Senhor, que ele dizia para o povo israelita não temer, avançar, por mais que as autoridades, por mais que o tentasse destruí-los, mas o Senhor ia dar escape enquanto esse povo continuasse obedecendo. E isso que está acontecendo hoje, várias páginas de notícias afirmando que vários estados brasileiros estão sem energia. Pessoas sonharam. Eu sigo essa página aqui, que é a página de sonhos proféticos, onde várias pessoas, mulheres de Deus, homens de Deus, mandam mensagem para lá, mandam seus sonhos proféticos que o Senhor dá. As autoridades, o sistema mundial, a elite, vai querer fazer e vão fazer um reset mundial. Imagine o tanto de pessoas que vão ficar desesperadas. Vocês lembram do lockdown? Quantas pessoas estavam desesperadas porque não tinha como trabalhar, não tinha um alimento? Pessoas desmaiaram, pessoas ficaram com ansiedade, com depressão. Algumas se afastaram da presença do Senhor, outras voltaram. Cada pessoa é única, cada pessoa vai estar em um momento, em um estágio. Cada pessoa vai agir de uma maneira. É impossível que todas as pessoas elas venham agir da mesma maneira igual. A palavra do Senhor ela é uma só, ela é pregada da mesma maneira. Arrependimento, conversão, humilhação. Para quê? Para que o Senhor ele possa nos redimir, nos restaurar, porque vai chegar o tempo que o Senhor irá buscar a sua noiva e aí é o fim. Muitas pessoas pregam que primeiro a trombeta vai tocar, tem a primeira parte, depois vai vir a segunda parte. Só que se você for parar para analisar, a palavra do Senhor diz, ao ressoar da última trombeta, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estão vivos. Transformados seremos num piscar de olhos, com o corpo glorificado, e então virá o que? O fim. Então, se nós analisarmos todas essas coisas, orarmos, buscarmos no Senhor, a gente vai ver que esse mundo, ele tá caído, desde que o pecado entrou, e tudo tem se cumprido. Então, se você parar para analisar, até que ponto você tem se tornado refém desse sistema. Então, se você não se planejar, você não vai conseguir suportar por muito tempo. E essa estratégia só Deus pode dar, porque a sabedoria, ela não é humana, ela não é alguma coisa da terra, ela é algo divino que Deus ele dá para quem pede, para quem obedece, para quem está ali seguindo, buscando fazer o melhor. Erramos
caímos, falhamos, mas a intenção do coração é aquilo que Deus, ele pesa, porque só o Senhor conhece a minha intenção, a sua intenção. Então, se você parar e analisar tudo que tem acontecido, esses caos, quantas coisas as pessoas, a elite global gasta milhões de dinheiros, recurso e investimento, enquanto outras pessoas estão passando fome. A palavra de Deus diz que sempre haverá pobres na terra, porém, é o Senhor que usa quem? A sua igreja, para ajudar essas pessoas que precisam. Você precisa se atentar àquilo que o Senhor está falando. Imagine que essa internet, no dia de hoje, ela não volta. Passe uma semana sem internet, quem depende só disso vai perecer. Isso impacta em grandes empresas, em médias empresas, em pequenas empresas. É claro que quando eu falo de elite global, do sistema de pessoas acima, gente, não é todos não é a maioria, é uma parte de pessoas que controlam esse mundo. Se vocês forem pesquisar sobre as famílias mais ricas do mundo, banqueiros, vocês vão descobrir tanta coisa. Procure absorver conhecimento enquanto é tempo, porque se você não tiver internet, você não vai conseguir ter esse conhecimento mais fácil, de fácil acesso com um clique. E a verdade é que o Brasil, principalmente, é um país onde não é incentivado a leitura. Poucas pessoas incentivam a leitura. Pode até ser polêmico o que eu vou falar, mas a verdade é que a educação nas escolas, principalmente aqui do Brasil, ela não serve para te preparar para a vida. Tem excelentes professores, excelentes diretores, excelentes pessoas que têm a boa intenção de mudar o mundo, impactar vidas, mudar pessoas e dar o seu melhor no ensino. Mas vocês já pararam para se questionar daquilo que você aprende numa escola, o que você leva para a vida? A verdade é que quando acontece alguma confusão, alguma briga dentro da escola onde alunos desrespeitam professores superiores, a verdade é que é pregado o quê? Que a educação vem de casa. Só que muitas vezes não tem um pai, não tem ali uma mãe onde possa instruir. Mas se você for parar para analisar na questão de ensino, educação, muitas das coisas ali você não leva tanto para a vida, a não ser a comunicação com pessoas. Porque Deus, ele nos criou para a gente se comunicar com pessoas. Todo o conhecimento, o modo de se comunicar, de compreender, de entender, vem da parte de Deus. Quando você ensina o seu filho, sua filha a falar, você nem consegue explicar como esse outro ser humano consegue captar essa mensagem, esse modo de fala, esse modo de se expressar. É algo divino, é um presente de Deus que o Senhor nos deu. Então o Senhor, ele quer nos alertar para esses últimos dias, coisas que têm acontecido, coisas que vão acontecer. Vai acontecer um reset global. Existe uma agenda programada até o ano de 2030 para acontecer. A palavra de Deus afirma que ele irá permitir que esse povo, ele até certo ponto, ele consiga dominar as coisas para justamente preparar os santos para passarem pela fornalha, para passarem pela aprovação. Isso não é fácil, a gente pregamos, porém na prática não é fácil. É somente uma ação divina do Espírito Santo para nos preparar para esse momento. Então que você possa se atentar aos sinais. Sigam essa página, Sonhos Proféticos, que lá tem mostrando muitas coisas. Eu lembro que ano passado eu fiz uma viagem para Recife e justamente naquela semana foi quando aconteceu as enchentes, alagações, onde ficou interditado o aeroporto de Recife. Por um tempo depois foi normalizado. E eu lembro que meses antes haviam dito que tinham sonhado com alagamentos, inundações, sobre a questão que está acontecendo com o Havaí. Tudo isso já tinha também sido sonhado por profetas. Muitos vão se escandalizar nesses últimos dias, muitos têm se levantado com o coração endurecido, com o pescoço endurecido, porque não conseguem se curvar, se humilhar diante do Senhor e reconhecer que existe um Deus no céu, que é dono de tudo, dono de todas as coisas, e é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que desfaz. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele tá chamando, ei, vem pro arrependimento, ei, a minha palavra tá aqui, ó. Eu até separei um versículo para me ler, mas eu não tô lendo porque eu creio que o próprio Senhor tem colocado aqui palavras na minha boca há muito tempo, meses que eu não gravo vídeos assim, porque eu tenho passado também pelo meu processo espiritual e o Senhor tem dito, grava, fala, anuncia, prega. Tu não tem feito da forma que eu quero, que é justamente o que? Anunciar e colocar essas palavras de sabedoria para o conhecimento de vocês, porque quantas vezes vocês estão ali presos no sistema, você fica rolando ali seu feed, se comparando com as pessoas, desejando o que é dos outros, e você não olha para dentro de si,
para sua história, para sua vida, para aquilo que Deus ele tem para você, muitas vezes, sem a gente perceber. Eu não tô falando só dos outros, eu tô incluída nisso também, porque às vezes a gente, sem perceber, a gente tá dentro de um sistema e a gente não tá mais vivendo e nem usufruindo daquilo que era pra gente usufruir. Então imagine que você sai na rua sem internet no celular, você fica muitas vezes, parece que falta algo. Por quê? Porque isso já penetrou dentro de você, porque o sistema, ele te mantém refém disso. Agora os trabalhos, muitos deles são pela internet, é claro que isso impacta grandes empresas, médias, como eu já havia falado antes, só que o que a gente tem que observar é que quando esse mundo tiver um caos, por exemplo, o Brasil hoje em dia tem enchente, raramente tem terremotos de pequena magnitude em alguns cantos, mas imagine que nós tivéssemos uma região onde tivesse grandes catástrofes como acontece em outros países. Como é que eu e você nos portaríamos? Como é que nós iríamos ficar mediante tudo isso? Então, busque enquanto é tempo, busque enquanto você pode querer, desejar, enquanto ninguém está te proibindo. Essa Bíblia, que essa palavra de Deus, você pode comer ela, pedir do Senhor, Senhor, eu não entendo, me dá sabedoria, me dá discernimento para que eu possa compreender a tua palavra, ouvir a tua voz, porque vai chegar um tempo, gente, que a pressão psicológica, as hostes espirituais da maldade vão pressionar tanto. Vocês podem ver, tudo tem piorado, o número de suicídios, de ansiedade, de depressão, tudo tem aumentado. Pessoas não conseguem dormir. A palavra do Senhor diz que o justo, ele deita a sua cabeça no travesseiro, ele dorme, ele descansa, ele fica em paz. E quantas pessoas têm perdido a paz com tanta notícia, com tanta informação, com tanta coisa. A pandemia, ela é o exemplo vivo disso. Pessoas nem morreram de Covid, pessoas morreram só de desespero, outras se mataram, outras estavam desesperadas. A palavra do Senhor afirma que quando chegar a tribulação daqueles últimos dias, homens desmaiarão de terror, homens vão ficar desesperados. Então, somente aqueles que colocam toda a sua confiança, esperança, paciência, mentalidade, a sua alma, seu tudo no Senhor é que vão conseguir. E a palavra de Deus ainda afirma que se os tempos dos últimos dias não fossem abreviados, nem os santos, nem os salvos, nem os escolhidos eleitos iam conseguir escapar, iriam conseguir suportar tamanha aflição que a palavra de Deus fala que vai vir sobre todo mundo. Então imagine, você, se tem algum problema dentro da sua casa com uma pessoa, você pode ser egoísta ao ponto de dizer, o problema é dela, ela que quer viver essa vida, só que isso impacta tanto você quanto as pessoas ao redor. Então é a mesma coisa do mundo, isso que está acontecendo, essa energia. Se ficar a semana inteira, se ficar um mês inteiro sem energia, a gente vai voltar para qual tempo? O tempo de cada um ir dentro, ir na casa e visitar, olhar olho no olho, voltar a ter uma outra forma, uma maneira de se comunicar, não sei, não sabemos aquilo que o Senhor, ele vai operar, ele vai fazer mediante todas essas coisas, mas a certeza que nós temos é que em qualquer problema, em qualquer adversidade, o Senhor dará escape, dará estratégia para todos nós. Mas o que eu quero com esse vídeo, o intuito desse vídeo, é te alertar o que? Sai da Matrix, sai da bolha. Em que sentido você está inserido nesse sistema? Eu estou inserida, porém aqui eu entendo que eu não faço parte desse sistema, que eu tenho que estar pronta, como Paulo disse, pronto para morrer todos os dias, porque a verdade é, esse corpo ele vai perecer, hora ou outra vai morrer, hora ou outra vão me matar, talvez, não sei, mas a gente tem que ter a certeza e a convicção de que a gente precisa estar pronto para isso, porque a nossa vida, a nossa casa celestial, ela é no novos céus, nova terra, na outra dimensão espiritual. Não é aqui, aqui é passageira. Aqui isso que você vê é pele, é pó, é barro, é matéria, assim como você. Mas quem nós somos é aquilo que nós somos por dentro. Isso aqui é só uma capa pra gente conseguir se enxergar. Tanto que você pode ver que quando o homem ele pecou no Jardim do Éden, eles não se viam, porque havia, eu creio que, uma luz que brilhava, que eles não conseguiam ver o contorno deles. Eu digo isso porque quando a gente vê visões espirituais, de seres espirituais, a gente vê a forma, mas a gente não vê como se fosse um contorno. E pro vídeo não se estender mais, que o meu celular ele tá para descarregar, eu vou contar resumidamente aqui. Eu tive um sonho, o Senhor me levou numa experiência em outra dimensão, e eu vou contar apenas o final, porque vai ficar muito longo o vídeo. Nessa experiência eu vi uma torre muito alta. Nessa torre muito alta o Senhor falava bem assim: o meu julgamento começará. E aí vinha um raio do céu e começava o fim de todas as coisas. Então, Igreja de Jesus está voltando. Quem ainda deseja, quer se arrepender, ainda há chances. Não deixe com que essas coisas do mundo elas venham te dominar, elas venham tomar, roubar aquilo que Deus ele tem prometido para ti.